Foi nessa época que eu criei essa metodologia, é minha, né? Legal. Para poder avaliar, porque eu tô sempre... O Guilherme tá aqui, ele fala que eu sou o Jimmy Neutron, né? Tô sempre tendo ideias. Mas as minhas ideias, elas sempre eu tenho essa avaliação, que é tipo, se cria, se otimiza e se conecta com outras pessoas que têm o mesmo problema. Que bacana. Foi nessa época que eu fiz essa pergunta. Eu falei, cara, quantas outras pessoas têm esse mesmo problema? Eu fui fazer minha pesquisa. Então, eu descobri que na época era um mercado de 11 bi de dólar, que movimentava anualmente. Era uma dor de todos os brasileiros que, quando vinha para cá, não conseguia pagar da maneira que estava habituado no Brasil. E a gente está falando só de Orlando, 70 milhões de turistas por ano. Uma parcela dessa de brasileiro. Exato. E 79% desses caras, dessas pessoas, elas pagam parcelado. Que não podia ter, então, não podia fazer isso aqui. Que legal. E, por exemplo, pelo fato de oferecer o parcelamento, eu consigo aumentar a conversão de uma loja em 80%. Se você vendia 100, vou quase 200. Então explica mais ou menos como é que funciona então a tua solução para a galera que está assistindo aqui, que é leigo aí. Sim. Diga-se de passagem, né? Que a gente já sabe, né? Mas eu quero... dos produtos, isso para o cliente final. Porque ele vai falar também para as empresas, né? Exato. Nós somos empresas e nós utilizamos... Isso, para a gente poder chegar nesse ponto aí. Parcelô, que é um trabalho de extrema eficiência, né? E depois a gente vai falar do Banco Parcelô, que nasceu agora aí. É legal, bacana. E você vai ver que faz o sentido, porque tudo está conectado. Né? Tudo está conectado e com o modelo. Que, por exemplo, quando eu coloquei no ar o que então era a SpliPay, que virou a Parcelô, quando a Parcelô nasceu, eu não fiz uma solução completa. Eu precisava de um checkout que atendia, por exemplo, o Zumba. Sim. Entendeu? Ele precisa de um lugar que o cliente vai lá e coloca os dados do cartão de crédito, faz o parcelamento e avisa para ele. Acabou. Só isso que eu preciso. É a primeira coisa. Eu foquei em criar isso. E aí, qual que era a próxima funcionalidade? Eu preciso ouvir o meu cliente. Eu preciso ouvir qual é a dor dele, qual é a dor do cliente dele, para ir para o próximo passo. Muito entendeu? bom. Se você está sempre de olho no que o seu cliente faz e você está disposto a superar a expectativa não só do seu cliente, mas do cliente do meu cliente, quando a gente está falando Aí, meu amigo. Aí essa é a ferramenta do sucesso. E foi isso que e a Parcelô nasceu nesse ambiente, né? De toda essa diversidade que eu falei para vocês, de várias sucessão de erros, né? Mas sempre com foco de tipo, agora não vou errar mais e eu quero ouvir onde está a minha demanda. Então eu vou ser... Então basicamente ela nasceu como um método de pagamento que facilita a pessoa no início, né? Aqui nos Estados Unidos, que ela queria comprar alguma coisa parcelada, que ela já está acostumada no Brasil, Casa Bahia, né? Eu vou entrar, por exemplo, posso mencionar o nome por exemplo, você vai entrar na Macrobaby hoje, você consegue entrar lá e fazer o seu enxoval. Exato. Não, isso era uma coisa, a gente de turista, séria, né? A gente falava assim, meu amigo, pô, tu vai para os Estados Unidos, fica lá, vai gastando, e no final do mês chega a fatura com tudo para tu pagar e tal. Tanto que eu, por exemplo, e por causa disso, eu criei um método lá em casa de viagem, que eu falei assim, o momento da minha vida que eu sou mais organizado financeiramente é quando eu viajo. Exato. Porque aí eu falava assim, eu não vou fazer nada no cartão. Eu levava dinheiro, eu não sei o que lá, tipo assim, para eu não criar uma dívida e a minha viagem não ser um problema, né? Claro, tipo, você imagina, o brasileiro aqui, $10 mil ele gasta rápido se ele tiver aqui com essa grana. E se tiver de saldo no cartão? É 50 mil ano mês que vem para pagar. Não, e aí você entrou nisso, né? E aí tem algumas desvantagens. Porque, por exemplo, o cliente, além dele não parcelar, ele tinha o IOF, na época era de 6,38, hoje está em 5,38. E o spread do dólar, que quando você pega uma boa condição, 4% acima, você pega lá o valor que está na wall, olha, pode colocar 4%, tá barato. Tá barato. Exato. Então, essa operação. Então, de cara, isso já custa hoje para você... Pelo fato de você usar o seu cartão de crédito fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, já te custaria mais de 9%. Quase 10%. Quase 10%, e quando você volta tem que pagar à vista. Então esse foi o cenário, esse era o problema que eu criei. Então hoje, por exemplo, você pode entrar na Perfumeland, você pode entrar na Macrobaby, você compra os produtos e paga como se estivesse no Brasil. Legal. Parcelado, pode fazer pagar então Pix. É como se estivesse no Brasil. Até essas questões de IOF, tudo. O IOF é 0,38. Aí. É mais barato, você já economiza de cara 5%. E eu fui o líder no mercado, a Parcelô foi líder porque a gente criou uma operação transparente. A cotação do câmbio é a comercial. Entendeu? Então você olha lá, então, câmbio comercial, tem a minha taxa de serviço que está ali, que é clara, transparente. Então o cliente ele tem certeza, quando ele está utilizando a Parcelô, ele tem a certeza que ele está com a melhor condição. Poxa, ele legal. não pensa isso duas vezes. Aí eu comecei a criar alguns fenômenos, que depois eu fiz uma palestra no ano passado só falando disso. Que é, primeiro, o cliente que usa a Parcelô uma vez, você como
como o estabelecimento que atende, você aumenta a sua venda em 80%, seu ticket médio aumenta em até 60%. Né? Então, tipo, se o seu ticket médio era 1.000, vai vender 1.600. Porque eu estou dando a possibilidade do cliente acomodar aquilo na receita dele, entre as despesas dele, certo? E uma outra coisa que é quando você já tem o produto e o serviço que o brasileiro quer. O brasileiro, você só não tinha o melhor meio de pagamento. Quando ele vê que você tem o meio de pagamento que ele quer e tem o produto que ele já precisava, o serviço que ele precisava, esse cliente ele vira ser o seu cliente recorrente. Ele continua comprando, 35% das pessoas continuam comprando pelos 4 meses consecutivos com a Parcelou. Então a gente vai crescendo. Então isso gerou um fenômeno que falando em conversão, que é tipo... Você faz o marketing, mostra o seu produto para 100 pessoas. No e-commerce, de cada 100... 3 compram. Isso quando você tem um negócio que está voando. Amarradinho. Você está batendo no peito e falou, tô voando, né? A Amazon, que é o cara que mais converte, ele mostra para 100 pessoas e vende para 15, que já é um fenômeno. Agora, se você for para a Amazon dentro do Prime, para cada 100 pessoas, 54 compram. Caramba. Agora, os números da Parcelou. Hoje eu tenho o cara que é o carrinho de compra, né, que é sem intenção, que ele está numa integração web, enfim. Eu começo com a conversão de 58%. De cada 100, 58 compram. Caramba. E eu estou crescendo e isso eu mantenho. Muito forte. Se for, por exemplo, no ramo da onde vocês estão de serviço, eu chego a 92% de conversão. De cada 100, 92 compram. Porque você tem o serviço, ele confia em você e ele tem o meio de pagamento que... né?